Olá, amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje vamos apresentar para vocês Paulo no Mundo Greco-Romano, um compêndio da editora Paulus, do organizador D. Paul Sampley. Bem, primeiramente mostramos para vocês que ele é um livro brochura, tá? Aqui atrás ele vem classificado como Bíblia e Sociologia, tá? E ele tem exatamente 606 páginas. Nós vamos conhecê-lo, lembrando que, como é um livro da editora Paulus, tá? Deixa eu focar aqui, editora Paulus, ele não vem com seu índice na frente, tá? Eles vêm com o seu índice e sumário aqui atrás. Aqui no índice começamos com agradecimentos, abreviaturas e introdução. No primeiro item, Paulo e a adaptabilidade, de Clarence E. Glad. No item 2, Paulo, a adoção e a herança, de James C. Walters. No 3, Paulo e o gloriar-se, de Duane Watson. No 4, Paulo e a recomendação, de Efraim Augusto. No 5, Paulo e a comparação retórica, de Christopher Forbes. No 6, Paulo, as atribuições e o sofrimento, de David Fredrickson. No 7, Paulo e a educação greco-romana, de Ronald Hock. No 8, Paulo e a exemplificação e a imitação, de Benjamin Fiore. No 9, Paulo, as famílias e as casas, David Bausch. No 10, Paulo e a linguagem franca, de J. Paul Sampley. E no 11, Paulo e a amizade, de John Fitzgerald. No 12, Paulo, os jogos e a milícia, de Edgar Kretz. No 13, Paulo e as coisas indiferentes, Will Deming. No 14, Paulo, o casamento e o divórcio, de O'Leary Yarbrough. No 15, Paulo e os provérbios, Rolling Hansard. No 16, Paulo e o Pater Familias, de acho que é Michael White. No 17, Paulo e os patronos e os clientes, Peter Lamp. 18, Paulo e o autodomínio, de Stanley Stowers. No 19, Paulo, a vergonha e a honra, de Robert Gellwelt. No 20, Paulo e a escravidão, de Albert Ahill. No 21, Paulo e as virtudes e os vícios, de Troels Engberg Pedersen. E depois vemos os colaboradores, índice de fontes antigas, índice dos autores modernos, índice remissivo. Iniciando aqui, tá? A gente vê que eles colocaram uma boa orelha de proteção. Aqui a primeira folha, vamos considerar a primeira folha de rosto. Aqui nessa parte traz a coleção de Bíblia e Sociologia, tá? Grandes títulos, inclusive eu acho que eu tenho 2 aqui. Jesus e o Império. Olha, Jesus e o Império, eu tenho ele aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Cristo e o Império. Esse aqui. Eu também tenho esse aqui. Jesus, um judeu da Galileia, da mesma coleção. Tá? Quem sabe eu faça uns vídeos apresentando esses livros aqui, dando uma olhada nessa coleção. É bem interessante todos os títulos aqui. Quem puder, eu acho que em cada
título, vem também toda a coleção para que você possa ver e ir comprando, colecionando, lendo, porque vale a pena esses títulos aqui, tá? Aqui a segunda folha de rosto, Paulo no mundo greco-romano, um compêndio. Aqui é a ficha catalográfica. Bem aqui, ó, fala o seguinte: as citações são da Bíblia de Jerusalém, tradução brasileira da Paulus, tá? Todas as citações que vão apresentar aqui no livro são da Bíblia de Jerusalém, uma tradução considerada acadêmica, por isso que eles utilizam muito nos livros da Paulus também, porque também é da Paulus, mas na academia se utiliza muito da tradução da Bíblia de Jerusalém, tá? Aqui os agradecimentos, as abreviaturas. Aqui vem a introdução. E aqui já o primeiro item, Paulo e a adaptabilidade, tá? Explicando uma coisa para vocês, aqui ele vai falar sobre a introdução da adaptabilidade, tá? Nesse primeiro momento aqui. Aqui, na primeira parte, já vem um subtítulo, né? Adaptabilidade no mundo greco-romano. Ele vai explicar como era a adaptabilidade no mundo romano. Seguindo, ele vai apresentar no item 2, aqui, ó, adaptabilidade em Paulo. Agora ele vai explicar o que era na intenção de Paulo o item adaptabilidade. Como Paulo entendia a adaptabilidade, certo? Primeiro ele explica como era no mundo em que Paulo vivia, e depois ele vai explicar o pensamento de Paulo sobre aquele item. São sempre duas partes que ele explica. Às vezes, nas partes existem outros subtópicos. Tá? Aqui uma terceira parte, ó, outras passagens paulinas e paulistinas, que se encontra o item de adaptabilidade, tá? Que é o primeiro item. Aqui no final ele apresenta a bibliografia que ele utilizou para aquele item. Já na segunda parte aqui, Paulo, a adoção e herança. Aí é aquela história, ele vai explicar um pouco sobre adoção e herança. Ele vai entrar aqui na primeira parte, adoção e herança no mundo greco-romano. Aí ele explica o que era naquele mundo, o entendimento sobre adoção e herança. Aqui, como eu disse, tem outros subtópicos, ó. Adoção, herança na lei grega, leis, convenções sociais e procedimento. Motivos, valores e suposições subjacentes. Leis, convenções sociais e procedimentos. Isso aqui são subdivisões, ó. A segunda parte, adoção e herança em Paulo, certo? A segunda parte sempre é o pensamento de Paulo sobre aquele tópico. Primeiro ele apresenta como o mundo pensava e depois como Paulo passou a entender e explicar dentro dos padrões bíblicos. Aqui tem, nesse livro você vai encontrar algumas citações. Se és filho, és também herdeiro. Certeza do direito do adotivo de herdar. Adoção como metáfora para mudança de condição. Em algumas partes existem comentários de passagens paulinas. Contexto histórico de Gálatas. Adoção e herança à luz da argumentação paulina em Gálatas 4:1-7. Tudo isso nós vamos encontrar nesse livro, olha só. Análise literária, isto já na visão de Paulo, tá? Lembrando que já estamos no item 2. Se não me engano, eu vi só uma ou duas figuras nesse livro. Esse livro tem poucas figuras, tá?
Tem algumas tabelas, mas muito pouco. A comparação dos romanos. Aí aqui ele traz uma conclusão. Aqui na terceira parte, outros textos paulinos e paulistinas relevantes, tá? Isso aqui também vem quase em todos os capítulos, essa parte 3. E, como eu disse, a parte 4 é a bibliografia que ele utilizou para fazer esse tópico, tá? Lembrando que são vários autores aqui, tá? Paulo e o gloriar-se. Aí, como eu disse, meus queridos amigos e irmãos, segue o modelo. A introdução do capítulo. Primeira parte é sempre no mundo greco-romano, explicando sobre, no caso, o gloriar-se. E a segunda parte já na visão de Paulo. Olha só, um subtópico. O gloriar-se no mundo greco-romano. Aqui já vem a segunda parte, o gloriar-se de Paulo. E aí ele traz as citações bíblicas de pensamento. A situação em Corinto, um desafio à honra. Eu vou falar um pouco depois sobre a letra, tá? Estou mostrando aqui como é mais ou menos o livro para a leitura. Agora mostrando um pouco da estrutura do livro. Olha só, as páginas são aquela página amarelada, mas é uma página bem lisinha, tá? Não é aquela página áspera. Em relação à letra, a letra é de um tamanho médio, tá? Essa letra é média. Mas aqui as citações embaixo, elas têm um tamanho pequeno, bem pequeno, tá? Pode causar algum incômodo para uma leitura de quem já tem uma certa dificuldade, mas no normal ela é muito boa. Este livro é muito bom para uma leitura noturna, devido à sua página amarelada e de muito boa qualidade, tá? Você vê aqui as citações bem pequenas, mas a letra é uma letra média do texto do livro. E bem polêmico que nós encontramos aqui no capítulo, no item 14, Paulo, o casamento e o divórcio. Aqui a gente vai conhecer toda uma história daquele mundo, como ocorria na cultura greco-romana, e depois vamos ver a análise do pensamento do casamento e divórcio em Paulo, já com as explicações, inclusive muitos textos bíblicos que são referidos aqui, das cartas paulinas. Aqui outros textos paulinos e paulistinas relevantes, tá? Toda a bibliografia. Paulo e os Provérbios. Como eu disse, irmãos, o livro ele tem essa formatação. Aqui já vemos que inicia com a parte 1, tá? Mas sempre iniciando com o mundo greco-romano e explicando como é que ocorria naquela forma no mundo. E depois, sim, com o pensamento de Paulo, tá? Aqui no final a gente já vê a lista dos colaboradores, todos que prepararam cada capítulo e suas universidades, escolas e seminários. Aqui índice de fontes antigas, tá? Todas as fontes que foram utilizadas para fazer a bibliografia deste livro. Aqui o índice dos autores modernos, tá? E logo após isso, chegamos ao fim do livro e ao índice remissivo, que já foi o índice, no caso, que já foi mostrado, tá? Este aqui foi o livro Paulo no Mundo Greco-Romano, um compêndio, do organizador G. Paul Samplin, editora Paulus.